Você já parou para pensar quais foram os maiores animais que já existiram na Terra? Criaturas tão gigantes que fariam até um prédio parecer pequeno e que dominaram o planeta milhões de anos antes dos seres humanos aparecerem. Então é isso que vamos mostrar para vocês no vídeo de hoje. Os maiores animais que já existiram na Terra. Para começar nossa jornada pelos gigantes que já habitaram a Terra, não poderíamos deixar de falar do mastodonte. Esse colosso pré-histórico viveu nas Américas durante o período Pleistoceno e podia chegar a cerca de 3 metros de altura e pesar até 6 toneladas. Além do tamanho impressionante, os mastodontes se destacavam pelos longos dentes cônicos usados para derrubar árvores e se alimentar de folhas e galhos, e pelo corpo robusto adaptado para enfrentar o frio da última era do gelo. E claro, não poderíamos esquecer do elefante africano, o maior animal terrestre vivo atualmente. Esse gigante moderno pode chegar a incríveis 4 metros de altura e pesar até 7 toneladas. Para ter uma ideia, isso é como estacionar 2 carros populares, um em cima do outro. E ainda assim, ele seria maior. Além do tamanho, os elefantes africanos impressionam pela inteligência, memória incrível e pelo forte laço social que mantêm com suas famílias. Embora não se comparem aos gigantes pré-históricos, eles ainda chamam a atenção pelo porte extraordinário. Subindo um degrau na escala de tamanho, entramos no reino dos répteis. O crocodilo de água salgada, que vive em regiões costeiras do Sudeste Asiático e da Austrália, é simplesmente o maior réptil vivo do planeta. Ele pode alcançar até 6,3 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Para efeito de comparação, isso é praticamente um pequeno ônibus escolar. Esses predadores são extremamente adaptáveis, capazes de viver tanto em rios quanto em águas marinhas, e possuem uma das mordidas mais fortes do reino animal. É como ter um verdadeiro monstro pré-histórico ainda vagando entre nós. E, de certa forma, eles são mesmo descendentes diretos de criaturas que dominaram o planeta milhões de anos atrás. Agora começamos a entrar no território dos répteis verdadeiramente colossais do passado. O Deinosuchus, que viveu há cerca de 80 milhões de anos, era um crocodiliano muito maior do que qualquer espécie viva hoje. Esse predador atingia até 10 metros de comprimento e podia pesar até 8 toneladas. Imagine um crocodilo tão grande quanto um ônibus urbano, com força suficiente para enfrentar até mesmo dinossauros de porte médio. Fósseis mostram que o Deinosuchus tinha mandíbulas incrivelmente poderosas, capazes de esmagar ossos com facilidade. É bem provável que ele se alimentasse de grandes tartarugas marinhas, peixes gigantes e até mesmo dinossauros que se aproximassem demais da água. Quando pensamos em criaturas gigantes da Terra, muitas vezes lembramos apenas dos dinossauros, mas o Deinosuchus prova que rios e pântanos da pré-história também escondiam predadores assustadores, mas o Deinosuchus não estava sozinho no trono dos crocodilos gigantes. Indo ainda mais para trás no tempo, cerca de 112 milhões de anos atrás, encontramos o Sarcosuchus, apelidado de supercrocodilo. Chegando a até 10 metros de comprimento e pesando cerca de 8 toneladas, ele era quase o dobro do tamanho de um crocodilo de água salgada atual. Imagine um réptil tão longo quanto um caminhão de 2 eixos deslizando silenciosamente em um rio pré-histórico. Diferente do Deinosuchus, o Sarcosuchus provavelmente tinha uma dieta mais variada, incluindo peixes gigantes. Seu crânio alongado, repleto de dentes afiados, era uma verdadeira armadilha para qualquer criatura desavisada. Saindo do mundo dos crocodilos e entrando no reino das serpentes, encontramos a Titanoboa, a maior cobra que já existiu na Terra.
vivendo há cerca de 60 milhões de anos, logo após a extinção dos dinossauros. Essa serpente atingia impressionantes 13 metros de comprimento e pesava mais de 1 tonelada. Ela era mais longa que um ônibus escolar. Diferente das cobras venenosas modernas, a titanoboa matava suas presas por constrição, enrolando seu corpo massivo em torno delas, até esmagá-las. Seu habitat eram os pântanos quentes da América do Sul, onde se escondia nas águas turvas para surpreender peixes gigantes e até crocodilos. Agora chegamos a um dos nomes mais famosos da pré-história, o Tyrannosaurus Rex, ou simplesmente T-Rex. Esse gigante carnívoro que viveu há cerca de 66 milhões de anos chegava a 12,5 metros de comprimento e pesava em torno de 9 toneladas. É lembrado como o rei dos dinossauros, com a mordida mais poderosa já registrada em terra firme, capaz de esmagar ossos com facilidade. Apesar da fama de caçador implacável, muitos cientistas acreditam que ele também se alimentava de carcaças quando tinha oportunidade. Encontrar um T-Rex de frente seria como estar diante de um prédio em movimento, armado com dentes do tamanho de facas. Se o T-Rex dominava o norte, outro titã caminhava pela América do Sul, o Giganotosaurus. Esse carnívoro podia chegar a 13 metros de comprimento e pesar até 8 toneladas. Viveu cerca de 98 milhões de anos atrás e tinha um corpo mais esguio e ágil para seu tamanho. Seus dentes serrilhados eram perfeitos para dilacerar carne, e acredita-se que ele caçava em grupos, enfrentando presas enormes como os saurópodes. Um verdadeiro monstro das planícies pré-históricas. Mas ainda havia algo mais impressionante: o Spinosaurus. Com cerca de 15 metros de comprimento, ele é considerado um dos maiores dinossauros carnívoros já descobertos. Diferente de outros predadores, levava uma vida semiaquática, caçando em rios e lagos. Sua marca registrada era a imensa vela nas costas, cuja função ainda intriga cientistas até hoje. O Spinosaurus era um predador anfíbio colossal, dominando tanto a terra quanto a água. Nos mares pré-históricos surgiam verdadeiros pesadelos. O Kronosaurus era um dos maiores répteis marinhos já descobertos, com cerca de 12 metros de comprimento. Seu nome vem de Cronos, o titã da mitologia grega que devorava seus próprios filhos. Ele possuía mandíbulas enormes e dentes afiados, caçando tartarugas marinhas, peixes grandes e outros répteis oceânicos. Mas ainda maior era o Mosasaurus. Esse titã marinho podia alcançar até 17 metros de comprimento e pesar cerca de 15 toneladas. Ele dominava os oceanos do fim do período Cretáceo, caçando tubarões, tartarugas gigantes e até outros mosasauros. Sua aparência lembrava um enorme lagarto marinho e sua mordida era absolutamente letal. Voltando à terra firme, encontramos gigantes herbívoros como o Diplodocus. Ele podia atingir até 27 metros de comprimento e pesar cerca de 16 toneladas. Seu pescoço longo permitia alcançar vegetação alta, enquanto sua cauda funcionava como um chicote defensivo. Ver um grupo de diplodocus pastando seria como observar guindastes vivos se movendo pela floresta jurássica. Entre os mamíferos, o Paraceratherium foi o maior terrestre que já existiu. Esse parente distante dos rinocerontes podia alcançar até 8 metros de altura e pesar cerca de 20 toneladas. Seu tamanho era sua principal defesa, permitindo que se alimentasse de árvores inteiras sem medo de predadores. Nos oceanos, o Leviatã Melvillei era uma baleia predadora gigantesca, com até 17 metros de comprimento e dentes de mais de 36 centímetros. Ele caçava outras baleias e grandes animais marinhos. Seu nome é uma homenagem ao Leviatã bíblico. E não é difícil entender o porquê. Outro gigante dos mares foi o Basilosaurus,
uma baleia primitiva de corpo alongado e serpentino. Apesar do nome, não era um réptil, mas um mamífero marinho predador, mostrando a transição evolutiva das baleias. E então chegamos ao Megalodon, o maior tubarão que já existiu. Com quase 20 metros de comprimento e dentes gigantescos, ele dominou os oceanos por milhões de anos. Sua mordida era forte o suficiente para esmagar ossos de baleias. Na terra firme, outro colosso foi o Dreadnoughtus. Com cerca de 26 metros de comprimento e quase 60 toneladas, seu nome significa aquele que não teme nada. Poucos predadores ousariam enfrentá-lo, mas talvez nenhum saurópode seja tão lendário quanto o Argentinosaurus. Com até 35 metros de comprimento e cerca de 100 toneladas, ele foi um dos maiores animais terrestres que já existiram, e acima de todos eles, em peso, está a baleia azul. Com até 33 metros de comprimento e mais de 200 toneladas, ela é o maior animal que já viveu na história da Terra. Seu coração é do tamanho de um carro e seu canto ecoa por quilômetros nos oceanos. Por fim, gigantes como o Supersaurus e o Patagotitã mostram até onde o gigantismo pode chegar. Esses titãs da Patagônia eram como montanhas vivas caminhando lentamente pela terra. Da força brutal dos predadores ao tamanho inimaginável dos herbívoros e baleias, nosso planeta já foi o lar de criaturas simplesmente colossais. Qual desses gigantes você gostaria de ver ao vivo? Deixe seu comentário. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Valeu!